Olá, gente querida, passando aqui para compartilhar um pouco de uma vida maravilhosa que eu admiro bastante, dentre muitas outras. E eu pretendo falar aqui de várias pessoas brilhantes, já que a gente fala de pessoas não tão brilhantes assim, que eu pretendo abordar também o tema. Vou falar da missionária Edmeia Williams. Gente, que mulher tremenda. Olha só, ela teve um lar disfuncional, tendo em vista que todas as pessoas que dão testemunho, eis isso, eis aquilo, minha casa era assim, meu pai era assim, minha mãe era assado, enfim. E a Edmeia Williams não foi diferente disso. O pai dela, um homem de Deus, um médico conceituado e muito ativo na igreja batista anglicana, ele resolveu, depois de ter 6 filhos com a esposa também cristã, os dois afrodescendentes, acredito que tem que falar dessa forma, agora está muito difícil falar as palavras. E ele, então, cometeu o pecado de adultério com a secretária dele, loura de olho azul, muito católica. Olha só, então estamos vendo aqui um cenário totalmente disfuncional. Ela nasceu com a cor do pai, afrodescendente. Para ela ter nascido, foi também uma tribulação, uma coisa difícil, porque a mãe dela, secretária, amante, agora também não pode falar essa palavra, né? Do pai dela, ela pensou em o que? Arrancar a Edmeia do ninho, antecipar a partida da Edmeia. Quando a esposa do pai dela soube disso, como mulher cristã muito séria, ela impediu, ela não deixou isso e ela tomou uma atitude para lá de brilhante, a esposa do pai dela, ou seja, a madrasta, que aqui tem um contexto diferente. No caso, foi a esposa do pai que era madrasta, porque ela veio de uma secretária do pai, certo? Ela, sendo muito cristã, ela fez uma coisa que com certeza eu não faria e muitas de nós não faríamos também. Levou esta moça extraconjugal para os fundos da casa dela até a bebê nascer, que no caso Edmeia Williams. Desta forma, a Edmeia Williams cresceu nos ensinamentos do pai, da esposa, que era evangélica, fé evangélica, batista, anglicana, e a mãe, que era então agora ex-amante e mãe da Edmeia, levava essa criança para a igreja católica quando estava com ela. Então ela cresceu dividida entre esses dois segmentos religiosos, evangélico e católico. Só que aí a mãe dela casou depois, teve outros filhos, e Edmeia cresceu então achando que ela tinha que ser muito importante. Ela reconheceu que era extremamente inteligente. Aos 15 anos de idade, ela já falava vários idiomas, o inglês fluentemente. Mais tarde, ela foi aprendendo francês, italiano, árabe, porque depois, já de casada, ela também tocava alguns instrumentos, acordeon, órgão, piano. Ela estudou em colégio de freiras, então ela aprendeu sobre muita coisa sobre a fé católica. Mais tarde, ela teve um padre que ensinou para ela do matriz africana. Então, ela aprendeu durante 5 anos religião matriz africana também.
E depois esse padre virou pai de santo. E ela seguiu ali na vida nem uma coisa nem outra. Ela tinha os segmentos na cabeça dela, que foi desde criança o que ela aprendeu. Mas ela não tinha fixo. Ela gostava mais, ela se simpatizava mais com a Igreja Batista, da madrasta dela, esposa do pai. Muito bem. Ela aprendeu tudo isso, então ela desejou casar-se com um homem de cor, matriz africana também, não sei se pode falar a palavra negro, agora tem tanta mudança aí nas leis do que pode e o que não pode a gente falar. E ela então desejou casar-se com um homem da mesma cor dela e do pai, e da maioria dos irmãos, por parte da madrasta, por parte do pai. Muito bem, então ela conheceu o marido dela, engenheiro, que falava alemão, português, casou, foi para o Oriente Médio, que ele era engenheiro da Petrobras, então assim foi que eles aprenderam árabe. Ela, o marido e os filhos. Ok, então foram 6 idiomas, já que essa brilhante mulher aprendeu a falar. E os instrumentos e tal. Morando no Oriente Médio, mais precisamente no Iraque, o que aconteceu? Tinha uma beduína que passava sempre na porta dela e pedia dinheiro, e ela não dava dinheiro, ela dava um lanche para a garota, até que um dia a menina passou com um cordeirinho com a patinha quebrada, aqui escondidinho aqui embaixo da roupa, do agasalho. E a Edmeia ali ajudando a menina a cuidar do bichinho, ela ouviu Deus falar com ela, que assim era ela, na presença dele. Ela se quebrantou, teve mais sede de ouvir a palavra de Deus, muito, e ela começou então a fazer os votos dela com Deus, que ela gostaria de voltar e se firmar no Evangelho e cuidar de vidas. E ela é membro da Igreja Anglicana até hoje. Ela comprou uma casa no alto do Morro Dona Marta, aqui no Rio de Janeiro. Ela fez a casa Maria e Marta, onde ela, com 81 anos de idade, não sei se já completou 82, ela continua cuidando dessas vidas. Muitas crianças já cresceram, muitas já são apaixonadas pela fé evangélica, pelo bom testemunho que a missionária Edmeia dá para elas, do bom e do melhor, com muito amor, com muito carinho, sem humilhar ninguém, e ela faz todas as crianças se sentirem muito abençoadas, muito amadas, muito bonitas, muito, muito queridas do Pai. Certo, porque agora ela é viúva. Então, o esposo dela partiu para a eternidade quando ela estava em Singapura. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem conferir no YouTube. Tem muitos canais que está escrito Testemunho da Missionária Edmeia Williams. Aí vocês vão encontrar, porque é muito grande. São mas um testemunho desses dura mais de 1h30, 2 horas, com muita riqueza de detalhes que eu nem sei colocar aqui ainda. Pretendo aprender, para a honra e glória do Senhor. Quero fazer o melhor para o meu mestre. Gente, é muito impressionante isso. E no mesmo ano que ela perdeu o esposo, a filha dela também partiu de uma enfermidade e foi para a glória. Pensam que ela parou? Não. Pensam que ela poderia ter sido até hoje dominada por um sentimento de coitadinha de mim, ó vida, ó céus, sou negra, de um lar disfuncional. Gente, isso não pode acontecer, não deve acontecer. Você pode se dedicar a quem te honra, a quem te respeita, que é Jesus. Deus é teu Pai, ponto.
Jesus se entregou naquela cruz por amor de você. Ponto. Isso é um fato. Ninguém pode tirar de você essa importância tão grande. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor muito grande envolvido nisso, gente. Não dá para ficar remoendo. Agora sobrou o filho, que é dentista, é casado, e fala árabe até hoje, conforme a missionária já disse, que até hoje ele fala árabe, e ele é cristão também. Gente, olha que coisa maravilhosa. Casou-se com uma moça também cristã, e é uma vida que glorifica o nome de Deus. Sempre. A nossa intenção é sempre glorificar o nome do Senhor. Nunca voltar atrás, nunca querer pisar nas pessoas, porque Deus não se agrada disso. Então, a história que eu queria contar hoje é essa, da missionária Edmeia Williams, brilhante. Assistam o testemunho completo. Tem vários canais por aí que ela conta, as pregações dela são recheadas de cultura do Oriente Médio, então ela entende muito disso. Ela foi se apaixonando cada dia mais por Jesus, pela palavra de Deus, e é tremendo isso. Então, se inscrevam, dê seu like, compartilha, comenta, pode comentar o contrário, eu não tenho problema em ser contraditada. Eu não vou amaldiçoar ninguém, tá repreendido em nome de Jesus. Aqui não é lugar de amaldiçoar ninguém, certo? Porque volta para nós, isso dá uma energia muito ruim. É isso. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.